Olá, boa tarde. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre como a hipertensão arterial pode afetar a visão. Você já parou para pensar? E olha que problemão, porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Muitas pessoas têm, não sabem aí, mais uma vez, o papel do oftalmologista para detectar, né, também fazer o diagnóstico de doenças sistêmicas, doenças que estão além ali da parte ocular, né? Hoje eu tenho o prazer de receber o médico oftalmologista Dr. Daniel Kamlot. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui participando também com vocês. Hoje a gente fala de hipertensão arterial afetando a visão. Em outros encontros, nós já tivemos a oportunidade de falar da importância do oftalmo também no diagnóstico, na detecção, nessa descoberta de outros problemas, né? Sim, a gente diz que o olho é a janela do nosso corpo. A gente consegue descobrir agora algumas doenças pelo fundo do olho, avaliando, a gente consegue dizer para o paciente para investigar com outros médicos por algum sinal que pode ter nos olhos. E de novo, né, e a ida ao oftalmologista não é só para fazer a troca dos seus óculos. Precisa ter os exames ali. Aliás, o Dr. Daniel Kamlot é especialista em retina. Eu costumo dizer que eu sou até um pouco suspeita, porque esse exame completo, e o doutor faz parte da rotina dele, fazer também a análise aí da retina do paciente, isso faz toda a diferença, né, doutor? Sim, com certeza, porque a gente com uma dilatação, com mapeamento de retina, avaliando a periferia da retina, a gente consegue descobrir alguns problemas que a gente pode fazer uma profilaxia antes que cause qualquer problema mais grave. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar as imagens, a Catarina vai me avisar quando elas estiverem ok, mas eu acho importante a gente lembrar, né? Muitas situações podem acometer os seus olhos e você pode achar, né, uma série de coisas aí dentro da sua casa. Mas quem já tem a hipertensão arterial, já sabe que tem, precisa fazer ainda mais de perto esse acompanhamento oftalmológico? Com certeza, a gente diz que pelo menos uma revisão anual para todo mundo, mas esses pacientes que têm problemas sistêmicos, como a hipertensão arterial, diabetes, esse exame de fundo de olho é importante para detectar alteração na vascularização da retina, que isso demonstra se está tendo alguma evolução, alguma piora, ou até mesmo alguns sinais na retina que a gente pode falar para o paciente, ou então algumas complicações que às vezes é necessário ser tratado com o seu oftalmologista. O doutor preparou uma série de imagens aqui para a gente acompanhar. Vamos colocar na tela primeiro, ele explica para a gente do que se trata e por que é importante ilustrar esse nosso bate-papo, doutor. Isso só para dar uma ideia, é retina normal. Legal. A gente tem o branco ali na parte direita da tela, tem o nervo óptico, tem os vasos saindo ali e naquela mancha meio arroxeada, no meio é a mácula, é a área central da visão. Então isso é uma retina normal. E aí só para a gente ter uma comparação das outras fotos que vão aparecer. Próxima foto. Vamos ver. Isso, a gente tem uma alteração, você vê que bem no vaso tem um vermelhinho. Isso aí é uma das alterações que podem acontecer no hipertenso. É mais comum de acontecer esses macroneurismas. Esses macroneurismas são algumas saculações, alguma dilatação desses vasos que pode acontecer um vazamento. Esse amarelo, na verdade, é como se fosse depósitos de gordura por causa desse vazamento. E está pegando bem na área central da visão, onde eu falei que é aquele arroxeado, a área mais central da visão, e isso está afetando a visão do paciente. A pessoa está enxergando como? Embaçado. Nesse caso, ele vai perceber embaçado. Em muitos casos, você vai perceber a retinopatia hipertensiva no fundo do olho, algumas alterações vasculares que não vai alterar a visão. Mas isso é um caso que a visão vai ser alterada porque existe um edema na mácula, um inchaço na área central da visão que deve ser tratado. Você consegue reverter? Estou imaginando aqui pessoas que às vezes têm até a pressão arterial alta, têm hipertensão, não sabem, não é algo tão alarmante, a pessoa nunca teve aquela dor de cabeça que precisou correr para o hospital e aí descobriu o problema. Mas isso vai afetando a visão, o nosso cérebro é muito inteligente, a gente vai se adaptando à nova visão, né? A nova configuração visual ali, a gente pode não perceber. Sim, em muitos casos, como eu falei, essa retinopatia hipertensiva, leve, moderada, vai ter alteração vascular, mas não vai ter essa alteração na área central da visão. Então a gente vai perceber, vai falar para o paciente que existe essa alteração, conversar conjuntamente com o cardiologista para poder fazer esse controle e em muitos casos
de uma hora para outra pode acontecer a gente diz um derrame no fundo do olho, uma oclusão vascular, como se fosse um AVC no fundo do olho. Então isso também vai afetar a visão, porque pode acontecer uma isquemia, uma falta de oxigenação no fundo do olho e também pode acontecer esse edema, pode ser uma oclusão causando um edema ou uma isquemia. E o tratamento nesses casos são diferentes e que podem afetar a visão. Já já a gente vai para essa questão do tratamento. Vamos ver a próxima foto? O doutor continua explicando para nós? Vamos ver. Isso é o tratamento com laser. Quando existe algum problema, como eu falei, um macroneurisma, que você precisa cercar, ou até mesmo esses problemas das oclusões vasculares, se existe essa isquemia, você precisa fazer o laser naquela área de isquemia, de falta de oxigenação, para evitar complicações como o surgimento de neovasos. O que é isso? Novos vasos que surgem na retina para poder compensar essa falta de vascularização. Só que, na verdade, isso vai causar problemas, porque pode haver sangramento, uma hemorragia vítrea, até mesmo uma tração, um descolamento de retina. Então, esse laser é feito para tentar evitar complicações maiores quando existem alguns problemas como essa oclusão, macroneurisma, todos esses problemas relacionados à pressão arterial. Até agora, essas fotos que a gente viu, elas estão relacionadas à retina, que Sim. é essa parte mais de trás Sim. aqui da visão. Não é só essa região que é afetada. Não. Mas para começar, a gente vai falar de retina, é isso, Sim, né? perfeito. Próxima foto, vamos ver. Aí a gente consegue ver, como eu falei, os neovasos. A foto de cima a gente consegue ver uma foto da retina, né, colorida, e a gente vê que tem uns vasinhos ali na periferia, e lá embaixo a gente vê um exame de contraste, chamado angiofluorescenografia. A gente vai ver que está tendo um vazamento nessa área. É isso que vai causar sangramento, descolamento de retina e complicações graves. Então, isso deve ser tratado, como eu falei antes, com laser, para evitar complicações maiores e perda visual, até mesmo a cegueira relacionada a isso. A gente está falando de um progredir da doença de quanto tempo? Em muitos casos pode acontecer de uma hora para outra esse sangramento, porque esse vasinho está ali quieto. De uma hora para outra ele pode sangrar. Então, de um dia para o outro ele pode perceber uma cortina baixando, que é o sangramento, ou ele pode ficar com isso durante um tempo e depois de meses acontece uma complicação. Então, não dá para a gente dizer quando vai acontecer, mas ele percebe esse sangramento de uma hora para outra. Agora, o neovaso, ele não tem nenhum sintoma. Então, por isso, a necessidade de fazer o fundo de olho. E você consegue reverter, dependendo do estágio da coisa? Sim, nesse caso, quando você vê essa alteração, você fazendo laser, quando tem um edema macular, como eu mostrei antes, você consegue fazer injeções intravítreas para poder secar esse edema. Então, você percebendo essa alteração no momento precoce, você consegue reverter. Só que quando já existe uma isquemia, ainda não existe como reverter a falta de oxigenação. Então, mesmo você percebendo essa alteração precocemente, às vezes você não consegue reverter a visão. Se juntar hipertensão mais diabetes? Complica mais ainda, porque o diabetes é um outro causador que vai mexer com os vasos da retina, pode causar esses neovasos, hemorragias, descolamentos de retinas. Então, juntando essas doenças sistêmicas, são muito perigosas para a retina, para o fundo do olho e para esse paciente, com certeza. Por isso, a necessidade de fazer um acompanhamento no mínimo uma vez por ano, mas dependendo do caso já avançado, às vezes de 3 em 3 meses, tem que fazer muito mais de perto, a frequência maior. Aí o pessoal pergunta assim, mas Denise, se o doutor falou que, dependendo ali do caso, nem tem como reverter a situação, para que a gente vai ficar indo atrás disso? Porque dá para não piorar, Sim. né? Em muitos casos você consegue reverter e em muitos casos você consegue não piorar. Se existe isquemia, essa isquemia pode causar outras complicações maiores. Então, a gente precisa pelo menos estabilizar o quadro para não deixar piorar mais. É fácil essa conversa com o paciente, onde você diz, olha, aqui a minha parte é isso que eu tenho para fazer e nós vamos acompanhar, volte daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, o tempo que for. Mas você precisa buscar o seu médico, o seu cardiologista para acompanhar essa hipertensão, porque ela precisa ser controlada. Se você usar remédio, tem que rever, né, dependendo do tipo de controle que a pessoa faz. Porque às vezes ela diz que está controlado, mas está controlado alto, né? Sim. Na verdade, o pior é quando o paciente tem essa retinopatia sem afetar a visão. Porque você fala, tem essa alteração, você precisa controlar, só que a visão não está sendo afetada. Quando afeta a visão, ele vai correndo procurar ajuda no pronto-socorro. Então, o mais difícil é você convencer o paciente de que ele precisa acompanhar sempre, sem ele ter a visão afetada. Quando afeta a visão, ele já sai correndo para procurar ajuda no pronto-socorro. Esses problemas que a gente está vendo agora nas fotos, pode acontecer com jovens?
Pode. Tem vários jovens, adolescentes que com diabetes tipo 1, que já descompensado, uma hipertensão muito mal controlada desde cedo, pode acontecer todas essas alterações desde cedo. Então é muito importante esse acompanhamento até em jovens, não pode deixar para lá. E quanto maior o tempo da doença, assim como quando a gente fala de diabetes, sim, mais a saúde vai ficando comprometida ou no caso da hipertensão? O tempo de doença a gente fala que a gente consegue reverter o controle, mas o tempo a gente não consegue mudar. A idade, então, a gente precisa ter o cuidado cada vez maior, principalmente quando ele é jovem. Do diabetes tipo 1, se ele não controla desde cedo, ele tem muito mais tempo de vida, então as chances de complicações são maiores. Então, esse controle é muito importante. Já vou fazer as perguntas que o pessoal está mandando aqui pela internet. Tem aquelas que a gente responde toda vez, eu acho muito legal, porque o público é rotativo, né? O Dr. Daniel Kamulot já deu entrevista para nós algumas vezes, mas é sempre bom lembrar o que é problema, o que não é, né? Para as pessoas lembrarem que ir ao oftalmo não é só fazer a troca dos óculos, não é só para ler ali a letrinha, faz parte da consulta, mas não é só para isso. Próxima foto, para o doutor explicar para nós, vamos ver. Isso, na verdade, é mostrando uma evolução. A imagem da direita é o OCT, que é a tomografia de coerência óptica. Isso está mostrando ali, do lado esquerdo, a hemorragia, que teve essa oclusão, e o OCT está mostrando um edema. Você vê que no centro existe um morro preto no meio, que vai diminuindo com o tempo. Então, com o tratamento, a gente vê que esse edema foi diminuindo. Por isso, aqui na imagem, a gente mostra a melhora do quadro, a melhora do edema, quando o tratamento é feito corretamente, com injeções intravítreas, com laser, dependendo do caso. Injeções? Intravítreas. São injeções que a gente faz intraoculares. Vou mostrar aqui no olho para poder entender um pouco maior. Doutor, vai a gente costuma fazer mais ou menos uma distância aqui do limbo, que a gente chama, de 3,5 a 4 milímetros. E a gente injeta esse medicamento, tem até uma foto depois, se puder mostrar. Nesse medicamento, no vítreo, que é esse gel que fica dentro do olho, ele fica aqui dentro, agindo por um tempo, mais ou menos 2 meses. E em muitos casos a gente tem que reaplicar, porque esse medicamento às vezes passa o efeito. Então, em muitos casos não é um tratamento uma vez só. Depende muito do caso. Então, tendo esse edema, é feito essa injeção e não dá para dizer, vão ser quantas, depende de caso a caso. Tem uma foto, será que é essa, doutor? Sim, é isso mesmo. A injeção intravítrea. A gente vê que está fazendo essa aplicação e o líquido, o antiangiogênico está agindo, ou então existe também a dexametasona, o corticoide, que é usado também para esse edema macular. E aí não é aquela cirurgia onde você tira esse líquido e repõe ele com algo parecido? Não, essa é uma injeção que fica ali no vítreo, fica aqui dentro agindo. O vítreo da pessoa. Sim, essa cirurgia é a vitrectomia. Quando existe a hemorragia vítrea, quando existe um descolamento de retina, a gente precisa fazer essa vitrectomia, tirar esse vítreo, mexer na parte de trás da retina e às vezes substituir com gás, com óleo, dependendo do caso, esse vítreo que a gente retira na vitrectomia. Então depende muito de cada caso qual o tratamento direcionado. Perfeito. Agora, como é que a pessoa reage? Você falou que às vezes tem alteração visual, às vezes não tem, e de todas as formas, se ficar estabelecido que tem que tratar, trata. Sim. A pessoa enxerga, ela vai notar alguma melhora? Então, Denise, percebi que doía meu olho, parou de doer. Tem algum efeito assim? Não? Na verdade, a retina não costuma causar dor. Né? Então, na verdade, a retina causa mais baixa visual. Então, com esse tratamento, principalmente esse edema macular, esse inchaço que pega o centro da visão, com o tratamento ele vai percebendo uma melhora visual. Mesmo que ele não tenha... Isso é legal porque a gente se acostuma até com a baixa visão, né? Pode ser que ela fale, não, doutor, eu não tenho queixo. E quando trata, ela fala, tinha sim, percebi, melhorou. E em muitos casos também, o cuidado é que a paciente às vezes não percebe porque é um problema em um olho e o outro olho não tem nada. Então, tem uns casos que o paciente não percebe. Ele chega na consulta, a gente avalia e fala, você tem um problema. E ele vai perceber quando vai fechar um olho de cada vez para fazer o exame. Às vezes, para tirar a carteira, para renovar a carteira, é a hora que ele vai perceber que teve o problema. E o grande problema disso é que, em muitos casos, quando ele percebe, já existe muito tempo de evolução. E quando, em alguns casos, existe já muito tempo, às vezes você não consegue reverter. Doutor, esse tratamento onde você faz essa injeção e coloca um líquido aqui dentro junto do próprio vítreo do paciente,
pode gerar como consequência, enfim, faz parte ali, mas aconteceu aquelas moscas volantes? E, na verdade, ele vai sentir aquele medicamento, em casos ele sente até um pouco quando entra algum arzinho, ele sente umas bolinhas que vão absorver sozinhas. E com o tempo ele vai acostumando, mas em muitos casos ele não sente, ele não percebe, depende muito de paciente para paciente. Tá. Então, algum paciente pode enxergar alguma coisinha diferente, sim, ou a maioria não? Sim, sim. Agora, pergunta que sempre chega aqui. Moscas volantes, a gente deve se preocupar? Deve sempre procurar o seu oftalmologista para fazer o exame de mapeamento de retina. Não quer dizer que a mosca volante seja um problema. Ele é um aviso de que você deve fazer o exame, porque esse gel, ele tá, vamos dizer que preso na retina, e ele vai se soltar de alguns lugares, e na hora que ele se solta, em algumas pessoas ele está mais aderido. Então, nessa região, se ele está mais aderido, e ele se soltando pode criar alguma ruptura, algum buraco, e a pessoa não perceber. E esse buraco pode gerar um descolamento de retina, alguma complicação mais grave, que pode ser evitado realizando-se esse laser em volta desse buraquinho, que você impermeabiliza essa lesão e evita um descolamento de retina futuro. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para Gal Monteiro, que está assistindo a gente agora. Elogiou muito aqui o doutor Daniel, falou que está alegre de poder acompanhar essa entrevista, assiste o Consulta ao Doutor todos os dias. Muito obrigada, viu? Falou que se sente muito bem informada, eu também, todo dia. Um beijo para você, Gal. Obrigada pelo carinho. Doutor, esse exame de rotina que você fala e de fazer o mapeamento de retina, quem nunca fez e às vezes já está vivendo a sua 5ª década de vida, 6ª década de vida, vale a pena marcar para fazer? O único detalhe de fazer esse exame é que você precisa estar acompanhado, não é Sim, isso? É importante que você vai pingar um colírio para poder dilatar. Então vai ficar embaçada a visão durante um tempo, às vezes a luz, o sol vai incomodar, então é importante estar acompanhado. E com esse exame você consegue avaliar a periferia da retina. Como você falou, na 5ª década, na 4ª década pode acontecer alguns problemas como o glaucoma, que é silencioso. Então o exame de tonometria, que é a pressão intraocular, o fundo de olho, isso pode detectar esses problemas silenciosos, como o glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível. Então deve ser feito o exame de rotina, porque pode ser encontrado algum problema que essa pessoa não tem sintomas e que só vai perceber quando já está muito avançado e a gente não consegue mais reverter esse problema. Perfeito. Próxima foto, vamos ver o que o doutor preparou para nós. Então, aqui a gente vê uma hipertensão aguda maligna, que a gente tem uma alteração no nervo óptico, a gente vê que tem um edema, não tem aquela a nitidez do bordo, que a gente vê ele redondinho, ele está meio borrado. E na área central da visão, a gente vê que tem essa estrela macular, que também é um edema causado por essa hipertensão aguda, maligna. Então, quando tem aquela hipertensão que aquele sobe, aquele pico hipertensivo pode acontecer. E aqui a gente está falando da hipertensão arterial. Hipertensão arterial, que eu comentei do glaucoma para não Já eu vou trazer a questão do glaucoma aqui, porque muita gente fala, Denise, eu ouvi falar do glaucoma, eu sei que é causa de cegueira irreversível. Eu quero saber se está relacionado já. Continue assistindo, que daqui a pouquinho o doutor explica para nós. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, muitas pessoas já viveram esse pico hipertensivo, às vezes porque tiveram uma situação complicada, um trauma, uma perda, enfim. E relatam que depois disso tiveram mudanças, inclusive visuais. Eu quero saber se uma única vez é motivo para ter esse problema e depois, passado esse turbilhão, né? Porque primeiro a pessoa vai para o hospital, primeiro ela vai, né, buscar essa ajuda da saúde como um todo, saber se o coração tá bom, né? Se ela precisa, depois de quanto tempo, buscar essa ajuda oftalmológica, doutor? Por favor, enquanto eu me preparo para dar um recado. Esse pico hipertensivo pode causar uma alteração visual, causando essa oclusão venosa da retina, ou uma oclusão arterial. Então, esse pico hipertensivo pode gerar uma perda visual aguda, súbita, e isso pode ser, como eu falei, isquêmico ou não isquêmico. O isquêmico não tendo reversão e não isquêmico sim. Perfeito. Enquanto eu me preparo para dar um recado, tem mais uma pergunta aí para o doutor que chegou aqui para nós, doutor Daniel. A gente pode dar um recadinho agora?
Não, eu vou continuar conversando com o Dr. Daniel Kamlot, então, para ele responder aqui para nós enquanto eu me preparo. Doutor, essa busca pelo médico oftalmológico, ela pode acontecer no próprio hospital? Hoje me parece algo tão complicado buscar essa ajuda oftalmológica no hospital quando não é algo exatamente de urgência e emergência. Como é isso hoje, doutor? Em muitos casos de urgência, esse paciente vai chegar no pronto-socorro oftalmológico, como descolamento de retina, essa perda visual grave, e deve ser tratado por esse oftalmologista, ou se não existe um oftalmologista de plantão no pronto-socorro, ele vai ser solicitado e talvez acompanhar e fazer o tratamento desse paciente. Já eu volto para conversar mais com o Dr. Daniel Kamlot. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre como a hipertensão pode afetar a visão. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faz sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/, Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Daniel Kamlot, médico oftalmologista. Hoje explica tudo para nós. Aliás, no intervalo, conversava com o doutor sobre a importância da gente trazer esses temas que vêm a agregar, né? Às vezes a gente pensa na hipertensão arterial, não imagina em como ela pode afetar a nossa visão. Em outros encontros aqui, a gente já teve a oportunidade de falar mais sobre a retinopatia diabética, né? Então, é bom a gente saber que o oftalmo também faz parte dessa equipe multidisciplinar das doenças sistêmicas, né? Sim, porque a primeira coisa que a pessoa pensa com a hipertensão é o infarto, o AVC, mas poucos que têm hipertensão sabem da importância de passar com o seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano para evitar problemas maiores também para a visão. Deixa eu aproveitar, vamos atender a nossa telespectadora. Solange está na linha, falar conosco de Blumenau, Santa Catarina. Oi, Solange, tudo bem? Oi. Boa tarde. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, doutor, que eu tenho diabetes, né? Tá. E eu fui operado de retina, desfocamento de retina, de catarata, e eu perdi a visão, né? Desde a diabetes descompensada. Só que com o tempo começou a aparecer uma cor, várias cores no olho, preto, vermelho, branco, e tem uma crosta que fica bem no centro do olho, que fica borbulhando, que é a causa boa dessa cor. Que seria da diabetes, ou dessa retina de novo, que seria? Eu procuro sempre o oftalmo, ele disse que deve ser por causa da diabetes, descompensada, mas isso é uma... Eu tenho que ver com isso, tem cura, o que seria? Se é retina, como é que é? Solange, você perdeu a visão dos dois olhos, é isso? Isso, aham. E aí agora você está vendo essas cores. Isso, tem um ano, começou a aparecer muito cor, sabe? E essa crosta que faz essa cor, ela puxa assim um vermelho, um preto, branco. Eu vejo isso aí. Obrigada, Solange. O doutor vai te ajudar. Um beijão para você. Doutor, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Sintoma visual diferente a gente deve avaliar. Como eu falei, existem várias doenças que afetam a retina e que podem causar alteração visual e que deve ser avaliada. Então, acho que o principal de tudo, ela deve marcar o oftalmologista. Como ela é diabética, ela precisa fazer o fundo de olho, acompanhar com o médico dela para poder avaliar o que pode estar causando. Não tem como a gente falar sem poder examinar, mas acho que é importante marcar com o médico dela para saber o que pode estar causando. Essa perda da visão por conta do diabetes é irreversível? Depende, como eu falei, o diabetes vai causar o edema macular, que pode ser reversível, mas ele também pode causar uma isquemia, que às vezes não é reversível, às vezes pode causar a hemorragia vítrea, o sangramento, que pode ser reversível com uma cirurgia, um descolamento tracional da retina, que pode ser, mas depende muito do qual estágio está. Se existe uma falta de oxigenação, se só existe esse edema, então depende muito do caso a caso. Se eu sou amiga da Solange, eu falo para ela procurar um oftalmo especialista em retina. Com certeza. Se ela tem diabetes e teve esse problema, é muito importante marcar com esse especialista. Solange, então procura esse especialista, tá? Não basta ser oftalmo, procura um que tenha especialidade, essa subespecialidade, né, em retina, que aí você vai ter o parecer aí do médico, porque às vezes é reversível e você não sabe, né? Fazer o controle do diabetes sempre, porque a visão é uma questão, né, do diabetes, não tem outras questões. Então, busca aí, depois você conta pra gente qual foi o resultado da sua jornada aí, Solange. Obrigada, um beijão pra você. Doutor, você falou, a gente tá falando o tempo todo aqui de hipertensão arterial.
Aí o pessoal vê o oftalmo aqui e fala, Denise, então vocês estão falando de glaucoma? Não. Sim, muita gente faz essa confusão, porque Legal. O glaucoma, o principal fator de risco é o aumento da pressão do olho, mas o glaucoma não tem a ver diretamente com a hipertensão arterial, claro, gerando essa oclusão venosa, pode ser que gere neovasos, hemorragia, um glaucoma secundário a isso existe, que pode aumentar a pressão do olho, mas a hipertensão arterial não é o glaucoma. O glaucoma é uma perda das fibras nervosas do fundo do olho, que você aos poucos vai perdendo o seu campo visual, então por isso que ele é silencioso, a sua visão central é preservada até o final da doença e ele não percebe, a pessoa não percebe. Então por isso a necessidade de realizar os exames da pressão do olho, principalmente quem tem histórico na família, a genética é muito importante, após os 40 anos de idade, para poder avaliar e detectar para ser tratado precocemente, porque isso pode lesionar as fibras nervosas, acometer o campo visual e se estiver numa fase muito avançada, depois não é reversível. Então, a hipertensão arterial diretamente não está ligada ao glaucoma, na verdade. Perfeito. E isso de perder o campo visual, né, quando a visão central, a gente já aprendeu aqui no consulta com o Dr. Daniel Kamlat, o nosso cérebro vai se acostumando, como eu falei, né? E quando você percebe, você está enxergando num binóculo, Sim. Assim, parece, né? E a pessoa não percebe. Mas vai perceber quando já está numa fase muito avançada, que aí já começa a afetar a visão central e depois não tem mais como reverter. Tem telespectadora na linha, vamos atender a Aparecida, ela conversa conosco de Alagoas. Oi, Aparecida, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria, Denise, perguntar ao doutor, porque eu sou hipertência e tomo clonazepam para dormir. Então, quando eu amanheço o dia, os meus olhos amanhecem muito pesados, assim como se eu tivesse chorado bastante. Uma sensação horrível nos olhos. Vem do clonazepam ou da hipertensão? Obrigada, Aparecida, pela sua pergunta. Ela fala de Maceió, Alagoas. Doutor, a Aparecida tem hipertensão e toma um remédio para dormir. Eu entendi que ela também tem controlado essa hipertensão dela, tá? Também deve acompanhar, mas ela precisa de um remédio para dormir. O que ela percebe é que pela manhã tá com os olhos pesados, parece que chorou. Às vezes a gente fica uma sensação estranha nos olhos ao amanhecer, né? Ela quer saber se essa sensação é pelo remédio que ela toma para dormir ou se pode ser pela hipertensão. Eu acho que deve ser avaliado também, para poder ver o que pode estar acontecendo. Essa sensação de que chorou, essa incômodo na hora que acordou, é importante avaliar a parte, como eu falei, a hipertensão arterial na maioria das vezes não causa sintoma de dor, de irritação, ela vai causar, na verdade, uma baixa visual, como eu tinha falado, pela retina. Mas esses sintomas ela deve avaliar para saber se pode ser um olho ressecado, se ela pode estar dormindo, às vezes, com o olho um pouco mais aberto. Então, por isso, é importante até esse medicamento para dormir, alguns que fazem você dormir podem causar, piorar o ressecamento do olho. Alguns podem, quem tem glaucoma de ângulo fechado, não podem tomar alguns medicamentos. Então, é importante avaliar um conjunto, marcar com o oftalmologista para poder avaliar o que pode estar acontecendo corretamente. Aliás, já que veio esse gancho aí do olho seco, vou me preparar para dar um recado e falar sobre esse assunto aqui, que eu acho que não posso perder nunca uma oportunidade de falar sobre isso. Hoje até criança tem olho seco. E a gente sabe que, décadas atrás, a gente costumava falar que mulher tinha mais olho seco, que era depois ali da entrada na menopausa. Hoje parece que não tem mais isso. Todo mundo pode ter olho seco, todo mundo sofre com olho seco, seja pela poluição, seja pelo uso dos smartphones, dessa tecnologia, de muita luz, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o olho seco, porque a recomendação, às vezes você vai no oftalmo e ele recomenda, olha, use esse colírio, essa lágrima, faça isso, pode usar, porque você está muito exposto, muito exposta. Explica um pouquinho pra gente. Hoje em dia, com o uso de computadores, celulares, o que acontece? Esses pacientes, eles esquecem de piscar porque estão mais concentrados. Então, essa concentração faz ele piscar menos, a lágrima evaporar e começa a ter essa sensação de ardência, irritação por causa desse olho seco. Então, deve ser avaliado a necessidade de pingar o colírio corretamente, não usar qualquer colírio. Perfeito. Vou voltar a conversar com o Dr. Daniel Kamlat. Doutor, você falou desses picos hipertensivos, né? E a gente sabe que a hipertensão é uma doença silenciosa.
falamos bastante da retina, no acometimento aí da retina. E nessa parte mais para frente aqui do olho, a gente pode ter problema por conta da hipertensão? Sim, pode, e é um aviso. O que acontece? Nosso branco do olho, que é a esclera, na parte da frente a gente pode ter um derrame, um vermelho vivo que assusta o paciente e faz ele procurar o oftalmologista. E, em muitos casos, esse pico hipertensivo pode causar como se o vaso tivesse estourado e causa essa mancha vermelha na parte branca do olho que assusta o paciente, faz ele procurar o oftalmologista e, em muitos casos, ele descobre que ele tem uma pressão alta por esse sinal. Então, no branco do olho, aliás... Ele consegue ver, né? Ele consegue perceber esse caso. Aliás, nós já fizemos um programa incrível sobre diagnósticos diferenciais de olho vermelho, que eu quero repetir essa pauta, já estava até conversando aqui com o doutor. Quando a gente consegue enxergar ali um vermelhinho, também pode ser um sinal. Pode ser um sinal, aquela mancha, o paciente se assusta até, procura o oftalmologista e, em muitos casos, não quer dizer que ele tenha pressão arterial alta, às vezes ele estava tossindo muito, fez algum esforço, existem outras causas, mas deve ser afastado algum pico hipertensivo nesses casos. Perfeito. E às vezes você negligencia, né? Um sinalzinho, uma coisinha. Já eu falo sobre esses colírios, doutor, que deixam branquinho, o branco do olho fica branquinho. Já você me conta se eles podem mascarar uma situação como essa. Lógico que quando eles não foram prescritos por um médico oftalmologista, né? A Mauri está na linha, fala conosco de Blumenau, Santa Catarina. Oi, Mauri, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo à consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Pode falar, Mauri, estou te ouvindo. Eu queria saber do doutor, porque a minha vista, ela fica com a secreção. Fica com a secreção, então fica secando e fica aquele pauzinho assim ao lado. Tá. Pode continuar, tô te ouvindo. Então eu tenho diabetes, né? Tenho diabetes do tipo 2. Inclusive eu fui ao médico, aí o médico, eu vi aquele exame que aparece o globo ocular, né? Aquela coisa, e o médico falou pra mim que eu já estava com glaucoma. Tá. Você faz o controle da sua hipertensão, né? Sim. Do diabetes também? Sim. E já usa os colírios do glaucoma? Não, nunca usei o colírio. Mas o médico pediu para usar? Não passou? Pediu. Obrigada, Mauri. Um beijo para você, pro pessoal de Blumenau, Santa Catarina. Eu vou fazendo as perguntas e aí a gente acaba tendo as respostas do telespectador. Aí já diz algo a respeito, né? Então, ele tem uma secreção nos olhos, eu nem sei se a queixa dele é essa, mas a gente perguntou o histórico, né? Tem hipertensão, controla, diabetes tem também, já foi diagnosticado com glaucoma, mas não faz tratamento. E houve uma recomendação de tratamento para glaucoma. Você vê que a queixa dele é a secreção, que podem ser várias causas, como a gente falou, o olho vermelho pode ter várias causas, a secreção também, mas o que mais importante que seria o tratamento do glaucoma, como eu falei, é uma doença silenciosa que pode estar cometendo o campo visual dele, ele não tem sintoma, não causa secreção. Então, ele deve seguir o que o médico dele falou, porque são esses colírios e hipotensores que vão baixar a pressão do olho e evitar que esse glaucoma cause uma complicação, uma sequela futura. Então, claro, ele deve passar para olhar essa secreção, conhecer o oftalmologista, mas deve seguir as recomendações, principalmente de utilizar os colírios para diminuir a pressão intraocular. Esses colírios causam alguma... Eu sei que não é a nossa pauta hoje falar do glaucoma, mas não posso perder esse gancho. Tem efeitos colaterais? Então, por que alguém não seguiria um tratamento de glaucoma? Sim, alguns colírios podem causar efeitos colaterais. Existem colírios que podem deixar o olho mais vermelho. Existem alguns colírios que podem até, quem tem asma, quem tem alguma arritmia, tem que tomar cuidado, é local, mas pode causar alguns efeitos também sistêmicos, até mulheres grávidas, mulheres amamentando, tem que tomar cuidado com isso. Alguns colírios podem sim causar também alergia, então, claro, como qualquer outro medicamento, existem efeitos colaterais, mas se acontecer, procurar o seu oftalmologista, saber o que está acontecendo para ele poder trocar por outro, não parar por conta própria. E aí, até no bloco anterior,
perguntei para o doutor sobre o serviço, né, de pronto-socorro, oftalmológico. Às vezes você não tem no pronto-socorro que você já está habituado aí, quando você tem alguma questão aí de geral, né? Mas é bom saber onde tem serviço especializado oftalmológico, né? Sim. Porque para essas questões é lá que a gente tem que ir. Sim, porque o clínico, por mais que ele queira ajudar, às vezes não tem os aparelhos necessários para poder ver algumas questões, como a gente está falando do olho vermelho, às vezes é uma uveíte que tem células na câmara anterior que você não consegue perceber, assim, a olho nu. Então, deve ser feito o exame com a lâmpada de fenda, com os aparelhos adequados, e o clínico, muitas vezes, com a boa vontade, ele tenta, mas é necessário passar com o seu oftalmologista. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre os colírios, que deixam o branco do olho mais branco, mais branquinho. E tem gente que usa isso diariamente, não tem receita médica, o médico nem nunca indicou. E a gente sabe que o colírio, ele tem uma durabilidade depois de aberto muito pequena, muito curta. Então, além de tudo, pode estar sujeito à contaminação desse colírio. Doutora, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que são esses colírios que deixam o branco mais branco do olho e se quem tem um vermelhinho, todo dia o olho está um pouquinho vermelhinho, a pessoa nunca foi ver e colírio, isso pode gerar um problema maior ou isso está mascarando algo? Sim, esses colírios são os vasoconstritores. Por que ele deixa o olho branco? Porque ele afina os vasos. Então, além de mascarar o problema, que pode ser um problema grave, que ele está pingando o colírio, não está resolvendo nada, só está mascarando, ele pode causar um efeito rebote. Você está usando enquanto você está branquinho, depois que para de usar, volta pior do que estava. E o principal de tudo, como a gente está falando de hipertensão arterial, por fazer uma vasoconstrição no olho, ele é drenado da mesma forma que a lágrima, ela vai para o nariz é cheio de vasinho, vai para a parte sistêmica e o uso crônico desses colírios podem até agravar a hipertensão arterial da pessoa, não é a pressão do olho, e sim a hipertensão arterial, porque ele faz a vasoconstrição, afina os vasos, vai para o resto do corpo e esse uso crônico pode causar uma piora da hipertensão arterial. Aí você está em casa e fala, Denise, eu uso isso. Além disso, o doutor falou vasoconstritor, também uso aquele do nariz, viu? Que o nome chama soro alguma coisa soro, que não é só soro, é remédio, né? Sim, com certeza. E aí isso vai potencializando, né? Então, é o colírio, é o do nariz. É a mesma coisa como o colírio, o remédio do nariz, também vários medicamentos do nariz, eles têm vasoconstritores e da mesma forma, usando cronicamente, podem causar lesões, pioras da hipertensão arterial e causar complicações maiores no futuro. Eu fico chateada com a nomenclatura, porque parece que é só um soro fisiológico, né? Parece que é. E chega na farmácia, às vezes, usa esse colíriozinho, não é bem um colíriozinho, ele pode causar um problema maior. Então, tomar cuidado com qual colírio vai utilizar. Respeitar o que o oftalmologista vai receitar para essa pessoa. Mas mesmo esses vasoconstritores, doutor, são vendidos sem receita médica? Infelizmente, muitas vezes são vendidos sem receita médica, então tem vários medicamentos controlados, como antibióticos e tudo, mas existem alguns outros medicamentos que não. Então deve-se tomar muito cuidado, até mesmo o colírio de corticoide, que às vezes é utilizado até para quando a pessoa está com o olho vermelho, só que ele pode causar também um glaucoma secundário, aumentar a pressão do olho, causar uma catarata precoce, então não é utilizar colírio a longo prazo, sem ser receitado pelo oftalmologista, deve ser sempre acompanhado pelo seu médico. E aí eu falei no começo dessa pergunta sobre a instabilidade do colírio, né? Depois de aberto ele tem vida curtíssima, né? Sim. Tomar cuidado com isso, que às vezes aquele colírio fica esquecido ali e a chance de crescer a bactéria ali dentro e você já tendo uma lesão na córnea, no olho, aquela bactéria pode entrar e causar também uma úlcera bacteriana, então isso pode agravar você utilizando um colírio já aberto há muito tempo. Guarda na geladeira colírio, não? Alguns devem ser guardados, outros não têm a obrigação de serem guardados. O soro fisiológico também, depois de aberto, ele tem uma vida útil curta? Sim. Guarda na geladeira e se você precisa usar... Sempre tomar cuidado também com a vida útil, porque está ali, está aberto, então tudo isso pode contaminar. A Rose não está na linha, mas ligou para cá. Eu vou pedir para a Catarina ficar atenta se eu estiver perdendo alguma parte aqui. A Rose ligou, falou que ela tem hipertensão, né? Tem hipertensão arterial, ela sente, tem 53 anos, tem uma tremedeira e em uma das vistas treme e ela descreveu algo aqui, como se fosse uma rajada de fogo. Não sei se são flashes,
se são luzes, o que ela enxerga, não dói. Tá. Ela quer saber se usa óculos, ela quer saber se pode estar ligado a algum problema ocular que ela tem. Tá, primeiro essa parte que ela falou dessas rajadas de fogo. É claro, é um sintoma muito vago, a gente deve avaliar, tentar descobrir certinho o que ela está sentindo, mas até mesmo a hipertensão arterial quando está muito alta, às vezes a pessoa sente aqueles pontos cintilantes, às vezes, então também deve ser avaliado isso. Além disso, vamos dizer, essa rajada de fogo, esses flash, pode ser também o vítreo tentando soltar da retina, toda hora que ele tenta, ele dá o flash, e depois que solta, começa a música volante. Então, mais uma razão dela fazer o fundo de olho, mapeamento de retina, para avaliar se existe alguma alteração ocular causando esse sintoma que ela está sentindo. E a tremedeira também deve ser avaliada pelo seu médico, mas em muitos casos o estresse pode estar relacionado a isso. Então o estresse pode causar esse tremor ocular, mas às vezes um olho ressecado, existem outras causas, até mesmo o estresse pode causar problemas como cerose central, que também é um problema na retina, que causa baixa visual e é causado principalmente pelo estresse. E aí, é naquele momento de estresse que você tem essa baixa visual, ou por conta do estresse baixo você leva isso para a vida? Por conta do estresse você pode aumentar o cortisol, que é o hormônio, e esse cortisol aumenta a facilidade do líquido, causar um descolamento, a gente diz seroso da retina, e isso pode ficar por um tempo afetando a visão. Em muitos casos a gente deve se tratar com laser, em muitos casos melhoram sozinho, mas o estresse é causador também de alguns problemas oculares. Pergunta da Célia Cipriano. Faço essa pergunta e vou me preparar para dar um recado. O doutor vai responder para nós. Conta que assiste todos os dias o programa. Obrigada, Célia. Obrigada pela confiança no Consulta. Fala que o pai dela teve descolamento de retina, já foi operado 2 vezes. Da última vez foi colada com silicone. Não está enxergando. Fala que o óleo está embaçando a vista dele. Já tem 80 anos. Quer saber se, retirado este óleo, ele pode voltar a enxergar. Então, é um caso que deve ser conversado com o médico que fez a cirurgia, porque em muitos casos esse óleo deve ser retirado, outros casos a gente vai acompanhando para ver se vai ter alguma complicação, mas o descolamento de retina deve ser feito de urgência, se ele afetou a área central da visão, às vezes não volta totalmente, então depende muito caso a caso e ela deve conversar com o médico que fez a cirurgia para explicar detalhes para ela. Perfeito. Nós estamos de volta. Hoje quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Daniel Kamlott. Ele é oftalmologista, explica tudo para nós sobre como a hipertensão arterial pode afetar nossa visão. Tem muito bate-papo ainda para acontecer. Volto para o bate-papo com o Dr. Daniel Kamlott. Chegaram algumas perguntas aqui nas nossas redes sociais. A Eliane Freitas está ligadinha no programa e o doutor já falou isso outras vezes, em outros programas aqui, outras vezes que ele veio no Consulta, ela assiste mesmo, ó. Tá dizendo assim, que ouviu então que quando nós não fechamos os olhos para dormir, a gente pode ter problemas, né? Dizem que a gente dorme de olho aberto, o que pode acontecer? Agora, não dá pra gente forçar a fechar o olho, né? Porque é uma coisa inconsciente essa abertura que acontece. O que dá pra fazer? Então, Eliane, o problema é que quando você dorme com o olho aberto, o olho fica exposto ao ambiente. Então, o que acontece? Ocorre um ressecamento, pode acontecer uma ceratite, que é uma lesãozinha na córnea consequente a isso. Então, em muitos casos, a gente coloca um gelzinho, uma proteção, em muitos casos a gente pede para o paciente usar um tampão ocular para o olho não ficar exposto, para evitar qualquer lesão consequente a isso. Então, se perceber, está acordando com o olho irritado, vermelho, ou alguém chamar a atenção, é bom sempre passar com o seu oftalmologista para passar um medicamento, fazer um tampão ocular para deixar o olho fechado durante a noite. A telespectadora faz uma pergunta maravilhosa aqui. A prima dela tem 6 anos. Desde que entrou na escola, fica piscando os olhos direto. Pode ser algum problema ocular ou mania? Deve ser diferenciado isso, porque o ressecamento faz a pessoa piscar mais, coceira do olho também, alergia, pode fazer também a criança coçar muito, ou também pode ser mania. Então deve passar com o oftalmologista para ser avaliado na lâmpada de fenda, saber se existe um ressecamento, saber se existe uma alergia, ou até mesmo algum corpo estranho que entrou, um cílio, alguma coisa que pode estar incomodando, e fazer esse diferencial. Se não tiver nada ocular, provavelmente pode ser a mania. Telespectador aqui, ó.
miopia, astigmatismo, tem lesão no nervo óptico dos dois olhos. Pergunta se há cirurgia no caso. Tem 52 anos, conta, tive na gestação toxoplasmose. Então, difícil de dizer sem examinar, mas o nervo óptico a gente diz que é o que leva a informação para o cérebro. Vamos dizer que ele é um neurônio. Então, se você já tem a sequela, uma atrofia do nervo óptico, por enquanto é difícil essa reversão. Se existe algum edema, existe alguma atividade, algum problema, você pode tratar o que está ativo para melhorar esse problema no nervo óptico. Então, primeiro deve ser visto se é uma sequela ou se existe alguma coisa ativa que possa estar causando. A toxoplasmose pode causar uma cicatriz no olho, causar também uma palidez no nervo óptico e pode deixar uma sequela. Então, o importante é isso, diferenciar se existe algo ativo ou se é só uma sequela. Tá. A gente falou do olho vermelho, aí muita gente está perguntando, tem olho vermelho? E algumas pessoas relatam, Denise, meu olho sangra. Escorre o sangue ou é esse olho vermelho que a gente está falando, vermelho vivo? Eu imagino que deve ser esse olho vermelho vivo. Tá. Então, não quer dizer que seja hipertensão arterial, mas deve ser afastado esse problema. Pode ter sido alguma tosse, algum esforço que fez, algum peso que pegou, mas deve ser descartado o problema de um pico hipertensivo. Cristina de Araújo faz pergunta aqui, está assistindo ao programa. Ela é de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Obrigada, faz vários elogios aqui ao programa. Muito obrigada, e a mim também. Obrigada, Cristina. A pergunta é a seguinte. Tomo medicamento diário, sou hipertensa, né? Faço controle da pressão arterial e justamente essa semana meu olho direito sofreu um derrame com veias vermelhas, acompanhado de dor de cabeça, somente do lado esquerdo. Hoje está melhor, mas meu olho ficou um pouco irritado. Ela conta que tem miopia, astigmatismo, hipermetropia e tenho que fazer o exame para glaucoma todo ano, pois tenho casos de glaucoma na família. Gostaria de saber se devo procurar o oftalmologista e falar desse derrame que aconteceu há 3 dias e se isso tem gravidade. Deve procurar, deve saber que derrame foi esse, se foi esse derrame do vermelho no olho, como eu falei, pode ser um pico hipertensivo ou não, deve ser feito esse diagnóstico diferencial. E o glaucoma deve ser acompanhado sempre, mesmo quem não tem histórico na família, deve ser acompanhado principalmente depois de 40 anos, realizando o exame da pressão do olho, fundo de olho, para poder detectar precocemente. Quem tem alguém na família, o histórico familiar, a chance de ter é maior. Não quer dizer que vai ter, mas o cuidado deve ser um acompanhamento um pouco mais de perto. Tá. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, a Valéria faz uma pergunta. Meu pai fez cirurgia do olho direito, no olho direito de catarata. Colocou lentes, né? A gente sabe que há essa substituição, o doutor pode explicar melhor. Só que ele não está enxergando. Sofre com dores no olho operado e isso faz 30 dias. Ele faz uso do colírio recomendado pelo médico, ela até fala o nome do colírio e pergunta o que deve fazer. Primeiro procurar o seu oftalmologista para poder avaliar qual o problema. A cirurgia pode estar ótima, mas deve ser avaliado também o fundo do olho, a retina, que pode ter uma alteração associada, não só a catarata. Então, deve ser avaliado com o médico que fez a cirurgia para poder detectar qual é o problema. Perfeito. Vou voltar para o bate-papo. Aliás, a gente tem 2 minutinhos só, doutor. Retoma aqui com a gente o que é um acompanhamento perfeito de rotina oftalmológica para quem não tem doença pregressa familiar, não enxerga mal, porque quem enxerga mal vai ao médico, procura o oftalmologista. A gente sempre fala aqui, né? A pessoa que tem miopia, astigmatismo, acaba ficando um pouquinho mais protegida. O que seria ideal e adequado? E os exames, faz um mapeamento de retina, mesmo quando você, a princípio, não tem queixa alguma, faz uma vez, depois repete, depois de quanto tempo? Explica um pouquinho, por favor, doutor. Uma consulta de rotina é importante você realizar a refração, que seria a parte do óculos. Você, principalmente em pacientes acima dos 40 anos, você faz a tonometria, a pressão intraocular e o fundo do olho para poder avaliar a retina, se existe alguma lesão que você, às vezes, até não tem sintomas. Então, pelo menos esses exames, uma avaliação na lâmpada de fenda, que seria aquela que dá um aumento real, você pinga o colírio, avalia se tem uma alteração na córnea. Então, isso de rotina seria o ideal para poder detectar algum problema.
E durante a nossa entrevista você falou de alguns exames, né? Uma tomografia, foi isso? Do olho? É o OCT, tomografia de coerência óptica, o nome. É fácil de fazer esse exame? Está disponível? Então, Brasil, tem? Não é tão fácil, porque não é todo lugar que tem. É um exame que não é barato. Tá. Dependendo da doença, você pede, é mais difícil de cobrir. Não é tão fácil o acesso, mas você consegue. A gente explica onde tem tudo. Então, existe um certo custo, dependendo, em alguns lugares do SUS tem. Existe, às vezes, a dificuldade de ter o acesso ou não, mas precisando, existe como buscar. Perfeito. Nosso tempo está acabando, mas vale lembrar, você que está em casa, manda sempre sua pergunta quando o Dr. Daniel Camelotti está aqui, manda sua sugestão para a próxima vinda dele aqui no Consulta ao Doutor. Eu adoro quando o doutor vem, a gente sempre inova nos temas, né? A gente traz temas que às vezes você não consegue relacionar a princípio, mas hoje a gente entendeu aí como a hipertensão arterial pode afetar a nossa visão. Doutor, obrigado por ter vindo, adoro te receber aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar, estarei aqui com certeza. Bom fim de tarde, um beijão para sua esposa, para sua filhinha. Obrigado. Também. Com certeza elas estão de olho lá, né? Provavelmente. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Beijo na família. Obrigada a você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, a partir das 3h35 da tarde. Vem aí o final de semana, aproveitem bastante a família, eu te vejo na segunda. Tchau!